E aí pessoal, boa! Voltando aqui mais uma aulinha de geografia, né? Para a gente compreender aqui as questões geográficas, as relações de espaços da geografia, né? O objetivo é esse aqui, né? Exatamente entender como todo esse espaço, né, vai se modificando com o passar do tempo. A gente lembrar que a geografia tem essa relação da nossa famosa atividade, né? Ele está nesse processo específico, nessa caracterização de sempre constante mudanças, né? O nosso objetivo hoje é falar um pouquinho aqui, ó, sobre o clássico, a questão ambiental, que cai muito nos vestibulares, né, pessoal? Você sabe que o Enem aí, né, tem uma caracterização específica de cair muitas questões falando sobre meio ambiente, né, as questões ambientais, e o nosso objetivo aqui, né, é trabalhar com essas ideias, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões ambientais, né? A gente vai trabalhar um pouquinho aqui todos o que é que está acontecendo com o nosso planeta, né? Como a gente deve analisar nosso planeta e também trabalhar com a ideia específica, né, das conferências ambientais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre aqui o que foi acontecendo com as conferências ambientais, o que foi se desenvolvendo com o passar do tempo e o que é que a gente vai tendo, né, nessas caracterizações. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as questões ambientais. Primeiro detalhe, pessoal, vocês devem lembrar que as pessoas fazem mais ou menos uma classificação, né, quando se fala em questão ambiental, fala muito sobre a relação, né, de como se deu essa questão ambiental. Por quê, pessoal? Antigamente, né, a gente fazia a relação da seguinte forma, né, a questão ambiental tem uma relação, né, tem uma relação com o crescimento populacional. Então, antigamente, né, o propósito era iniciar falando sobre essa relação do crescimento populacional. A gente vai perceber que cada vez mais a população vai crescendo, vai evoluindo, vai se desenvolvendo e automaticamente a gente vai precisando, né, de ter uma maior utilização do meio ambiente. Um exemplo disso aqui, né, pessoal, a gente pode perceber é o quanto a população cresceu com o passar do tempo. Olha, analisa aí diretamente para vocês perceberem, né, fazendo uma continha rápida, né? Hoje a gente tem, né, pessoal, são 8 bilhões de pessoas, né, espalhadas pelo mundo aí. Imagine essas pessoas aí tendo esse processo. Se você comparasse lá com o século XIX, a gente chegava, né, a uma categoria de no máximo 3, né, bilhões de pessoas. Então, cada vez mais a gente está tendo, passando os séculos aí, e o aumento populacional vai fazendo com que essas populações cresçam e automaticamente utilizem mais esse planeta. Mas isso aqui era uma ideia, olha, fica a dica, né? Isso aqui era uma ideia meio que convencional, era uma ideia meio que, né, tradicional para a gente explicar o porquê estava acontecendo com essa questão ambiental, né? O que estava acontecendo com essa agressão do meio ambiente. Só que fica um detalhe, fica uma ideia aí para vocês, pessoal. Não quer dizer, olha, não quer dizer que vocês tenham, né, essa composição específica, né, da questão ambiental só com a questão do crescimento populacional. Por quê? Porque a gente vai lembrar, né, pessoal, que não é só crescer a população, e sim quais são as novas necessidades. Olha o Marx aí aparecendo, né? Karl Marx, né? As novas necessidades que são criadas pela sociedade de consumo. Então, ó, não é só o crescimento populacional. Hoje a gente trabalha com a ideia, né, pessoal, sobre a sociedade capitalista de consumo, né? Então, ó, automaticamente o que é que isso vai gerar? Para vocês pensarem, né, pessoal? Automaticamente o que é que isso vai gerando? Vai gerar para vocês perceberem que não é só o crescimento populacional, porque nem todo mundo que está aparecendo no planeta tem o mesmo consumo nas mesmas categorias. E como é que eu sei disso, professor? Ah, você sabe por conta que a gente fala muito hoje em dia sobre a nossa famosa divisão de classe social. A gente sabe que as pessoas que estão em determinada classe têm um consumo, as outras pessoas que estão em outra classe têm outro determinado consumo, né? As necessidades são diferentes, né? Aí você vai dizer, professor, você está sendo sarcástico? Não estou sendo sarcástico. Eu estou usando exatamente, né, o conceito que Marx usou lá no século XIX. Né? Ele falava sobre as novas necessidades que a sociedade capitalista criava.
são necessidades, né, que são criadas automaticamente com o processo que vai ter no desenvolvimento aí com a relação industrial. Vou te dar um exemplo clássico aqui, pessoal, umas coisas que a gente deve analisar, principalmente é quando a gente fala sobre a água. Por exemplo, a utilização de água no planeta, né, pessoal? Você sabe que cada vez mais a água está se tornando mais escassa, né? E se você fizer um cálculo aí, né, fazer um cálculo geral, estou incluindo todo mundo aí no bolo, porque a gente faz a média de quem utiliza mais, quem utiliza menos, certo? Então a gente tem um cálculo aqui, a média geral a nível aí, né, para a gente pensar a utilização de água por um indivíduo, um único indivíduo brasileiro, né, diariamente, vai consumir em torno de 5.500 litros diários. Aí você vai dizer, como assim, professor? O cara consome tudo isso? Mas eu estou falando exatamente, né, de forma direta e indireta. Aí como você vai dizer, como é que isso funciona? Olha, bem simples, né, pessoal? Pense comigo, ó, são 5.500 litros diários. É muita água. E como é que eu sei disso? Ó, vai fazer o cálculo de tudo que você está consumindo diariamente. Exemplo, a gente consome de forma direta, quando toma um banho, quando bebe água, utiliza para cozinhar e tal, são as formas diretas de utilização da água, certo? Aí o consumo não é tão grande não, mas você sabe que, por exemplo, para fazer uma roupinha dessa que eu estou utilizando aqui, né, para utilizar as coisas que eu utilizo no meu dia a dia, sapato, celular, computador, vocês sabem o quanto demanda de água para fazer um objeto desse? Então, ó, a questão de que a gente fala da nossa famosa pegada, né, de água. Lembre-se que esse conceito é bem utilizado nas questões quando a gente fala sobre, por exemplo, pegada ecológica, o quanto você consome, né, das relações ecológicas do meio ambiente e tal. E também é utilizado esse conceito dentro da água, a nossa pegada, né, da água, né, o quanto a gente utiliza dessa água aí nessas formações. Então, é uma grande quantidade, né, pessoal? É uma grande quantidade, porque tudo que você consome indiretamente também, olha, fica a dica, né? Tudo que é consumido indiretamente também vai gerar, né, esse protocolo da pegada de quanto você utiliza de água diariamente. Então, são características boas que vocês devem levar em consideração para entender, né, essa relação que eu estou falando para vocês aqui, essa sociedade de consumo cada vez mais vai adquirir, né, esse protocolo aí de utilização de mais água ainda, né, pessoal? Então, e vocês devem, né, eu já fiz uma aulinha sobre isso aqui, mas eu vou relembrar isso aqui para vocês, né, pessoal? A gente sabe que a grande quantidade de água do planeta, né, a gente poderia até falar em planeta água, né, e não em planeta terra, né? Lembra lá na música, né? Terra, planeta, água, né? Miguel Arantes, né? Bom, é bem grande compositor aí brasileiro. Então, quando a gente fala sobre essas questões, é bom vocês lembrarem, né, que tem exatamente uma característica aqui boa para vocês pensarem sobre isso. Porque é o seguinte, ó, 97% da água que existe no mundo, dos 100%, 97,5%, pessoal, 97,5% é muita água. É de água salgada, é o que está nos oceanos e mares. São águas que o homem não tem uma utilização direta. Para você fazer uma utilização, você tem que fazer as tecnologias, por exemplo, de dessalinização. Foi mal, né? Você vai tirar exatamente o sal dessa água. Alguns países desenvolvem essas tecnologias e utilizam, né, essa água aí. Não consegue o 100% da água pura, mas consegue tirar uma grande quantidade de sal nessa ideia. Então, são características boas que vocês devem, né, levar em consideração, certo? Mas uma dica boa, né, pessoal? Sobrou aí 2,5% de água, certo? Mas desses 2,5% de água, você pode fazer um novo cálculo, né? Será que a gente consegue utilizar os 2,5% de água? Não consegue também, né, pessoal? Porque grande parte dessa água está desenvolvida, né? 70%, ó, nas geleiras, congelado, e também tem as águas subterrâneas que a gente não consegue ter acesso a essas águas. Então, automaticamente aí a gente tem um mínimo,
olha, a gente tem mais ou menos 0,2% de água nos rios, né, lagos e assim por diante, que a gente pode ter uma utilização direta, né, 0,3%, pessoal. É muito pouco, né? Mas desse pouco é que a gente tem esse consumo aí, né, para fazer industrialização, para a gente fazer vários pontos aí específicos quando a gente fala, né, sobre essa utilização de água. É importante vocês perceberem, né, essas características para vocês jogarem aí nas questões também, entender todo esse processo, né, de utilização para todas essas características, ok? São ideias boas, pensadas, né, para vocês entenderem todos esses processos, né, quando a gente fala sobre, né, a utilização de água. São ideias boas, interessantes, que vocês devem levar em consideração, ok, pessoal? Ok? Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre essas relações aí, né, desse propósito aí de utilização, né, da água, e que é uma das questões ambientais que vocês devem, né, levar em consideração, essa questão da pegada da água. Vamos lá, então, ó, primeiro teve essa discussão sobre o crescimento populacional, depois teve exatamente essa relação, né, da sociedade de consumo e tal, e assim por diante. Quando foi ali meados da década de 60, começou-se a se cogitar exatamente a fazer reuniões para ter uma melhoria sobre esse processo do consumo, porque o consumo estava muito, né, acelerado. Então, ó, quando foi ali meados de 1960, começa-se, né, a ideia, né, da diminuição do consumo, né? Começa-se a trabalhar essa ideia, né, de agora a gente pode diminuir esse consumo aí, né? A gente pode trabalhar uma ideia de diminuição desse consumo. Mas essa ideia só vai se concretizar, né? Vocês se lembram lá, né, pessoal, com a primeira conferência ambiental em 1972, que acontece lá em Estocolmo, né? Estocolmo aqui, né, na Suécia, vai acontecer a primeira conferência ambiental, né? Isso aqui é a primeira conferência, né? A primeira conferência ambiental, né? Essa conferência foi exatamente, né, para se discutir essas utilizações, né, como uma forma como a gente poderia, né, diminuir essa questão do consumo e tal, principalmente relacionada a questões, né, dos combustíveis fósseis. Olha a data aqui, né, pessoal, 1972, né? Vocês vão lembrar que estavam próximos aí a ter uma primeira crise do petróleo, né, que foi em 1973, né? Olha, uma coisa está conectada com a outra aí. Então, já se discutia exatamente, né, essa utilização dessas fontes de energia, como é que a gente poderia melhorar, diminuir a emissão de gases e tal, e assim por diante. E uma das soluções que foi determinada por a bancada, né, lembrando que nessa primeira conferência aqui, tivemos mais de 100 países participando e tal, nessa primeira conferência, e as pessoas começaram a discutir, né, sobre esse processo. E veio uma ideia, olha que interessante, dessa conferência, de uma bancada do desenvolvimento zero, né? Olha que coisa interessante foi criada aqui. A ideia que foi criada na época, né? O desenvolvimento zero, que inclusive essa bancada, como ficou conhecido como os zeristas, né? Mas aí você vai dizer, poxa, uma coisa boa, né, que eles criaram e tal, mas não foi uma coisa boa não, pessoal. Essa história do desenvolvimento zero era para os países de terceiro mundo. Olha, isso aqui era para os países, olha, de terceiro mundo, né? Eu tinha exatamente, olha, que ideia louca, né, para vocês pensarem aí sobre essas características. Eu tinha uma ideia louca aqui que era exatamente o que, pessoal? O que é que eles pretendiam com essa ideia? De que os países do terceiro mundo parassem seu processo industrial por completo. E aí a gente ia ter uma redução, né,
sobre esse processo. Que ideia louca, porque a gente sabe, né, pessoal, que nessa época aqui, a gente sabe que quem mais fazia a produção, quem mais produzia, eram realmente os países ricos e não os países pobres. Né? Então foi uma coisa meio contraditória. Você deve lembrar que o Brasil não assinou esse processo aqui do desenvolvimento zero, né? O Brasil sempre foi muito multilateral nessas questões aí, ele foi meio que neutro, né? Nessas questões ambientais, né? Apesar que o Brasil sofre muito impacto ambiental, mas sempre teve esse complemento, essas relações aí sobre esse processo, né? Então são características boas que vocês devem levar em consideração para, né, entender todo esse processo aí dessa caracterização, certo, pessoal? Então Estocolmo, né, foi a primeira conferência que não tivemos uma grande evolução aí sobre as questões ambientais, ficou só mais nessa discussão, mas não se chegou a um protocolo geral, certo? Isso aqui são algumas ideias importantes. Quando é aqui em meados de 1987, chegou a história, né, que é importante para vocês. Chega aqui exatamente a caracterização, né? É aqui que vai chegar a ideia do desenvolvimento sustentável, né? Que a gente chega com a ideia do desenvolvimento sustentável. E traz como característica básica nessa história do desenvolvimento sustentável, né, pessoal? Você exatamente abarcar, você começar a discutir exatamente quais são as propostas, né? O que é que a gente tem de características importantes dentro do desenvolvimento sustentável, ok? E primeiro detalhe é você entender o que é o desenvolvimento sustentável, né, pessoal? Vocês devem lembrar que é uma palavrinha bastante utilizada, mas muita gente não sabe bem o seu significado real, o que é que compreende o desenvolvimento sustentável. E para esclarecer essas ideias, é bom vocês pensarem, né, se apegar um pouquinho na própria nomenclatura. Olha, quando a gente fala aqui em desenvolvimento, significa que a gente não ia parar totalmente a questão do consumo, né? Isso é uma primeira ideia que vocês devem levar em consideração. Mas de uma forma sustentável significa que a gente vai se preocupar, né, com as gerações futuras. A gente vai exatamente deixar, a gente vai deixar um legado, né? Vai deixar um pouco do que o planeta tem exatamente para gerações futuras. E a partir dessa ideia é que eu vou trabalhar algumas perspectivas importantes, né? O que é que eu posso fazer para trazer essa melhoria do desenvolvimento sustentável, né? Inclusive, né, pessoal, existem N projetos para a gente falar sobre isso, tem altos projetos que falam sobre essa perspectiva do desenvolvimento sustentável, como por exemplo a gente vai lembrar, né, sobre a história do desmatamento, um exemplo. A galera começou a se pensar exatamente como é que eu faço o processo de reflorestamento, né? Como é que eu faço o processo da reciclagem, né? Vocês lembram que o conceito de desenvolvimento sustentável vem com aquela categoria inicial, né, dos 3 R's, né? Que a gente fala, né, os 3 R's para caracterizar, né, a questão do reciclar, reaproveitar, reutilizar e tal. A galera falou muito sobre esses 3 R's, que hoje em dia, se vocês olharem aquele famoso painel, né, do desenvolvimento sustentável, lá tem 17 ações que vocês podem produzir, né, e exatamente 17 formas que a gente pode promover esse desenvolvimento sustentável, né? Inclusive temos propagandas aí de algumas redes, né, como a Rede Globo e tal, traz essa caracterização que é de super importância, né, pessoal? Aparece logo na televisão falando um pouquinho sobre essas ideias. É bom vocês interarem, né, sobre aqueles 17 elementos que falam sobre o que é, né, o que é que propõe esse desenvolvimento sustentável, né? Isso é uma característica boa, né? Em uma próxima aula eu vou colocar esse painel aí para vocês e a gente vai fazer uma análise, né, para a gente falar também da última conferência, né, ambiental, que eu vou falar aqui uma aula específica sobre o que foi a Rio, né, que teve a Rio, a Eco 92, que a gente vai falar daqui a pouco,
e teve a Rio+20, que depois a gente vai falar em outra aula. Aí a gente fala mais desse quadro de desenvolvimento sustentável, porque a Rio+20 vai ter uma caracterização muito dentro dessa história de buscar o desenvolvimento sustentável. Então, ó, lá em 87, cria-se esse desenvolvimento sustentável, né? Nessa conferência as pessoas começam a discutir qual é o conceito, né, de desenvolvimento sustentável. Estou falando para vocês aqui, é um conceito que a gente continua ainda na produção, mas de forma, né, que a gente pense em deixar um legado, em deixar algumas coisas para gerações futuras, né? Isso é o conceito, né, de desenvolvimento sustentável. Você continua desenvolvendo, mas de uma forma, como o próprio nome está dizendo, sustentável. Pensando também no próximo, pensando no coletivo, né? É isso que a gente fala aí sobre essas caracterizações do desenvolvimento sustentável, né? São algumas dicas para vocês pensarem sobre esse processo, ok? Além disso, né, pessoal, vocês não podem esquecer que depois que a gente teve, né, essa história de 87 aqui do desenvolvimento sustentável, vai ter a segunda conferência ambiental, né? Olha, a gente tem, né, a segunda conferência ambiental, que é a nossa famosa Eco ou Rio 92. Vamos lá? Então, ó, em 1992, temos a Rio ou Eco, né, 92. A gente teve aqui essa caracterização, né? A Rio Eco 92. Certo? E qual foi a caracterização dessa Rio Eco 92? O que é que a gente traz de diferente, né, nessas caracterizações, né? Primeiro detalhe, né, foi aqui na Eco 92 que a gente já tem um efeito da história do desenvolvimento sustentável. Ó, já tinha se passado aqui 5 anos sobre a história do desenvolvimento sustentável, então automaticamente a gente já tem algumas soluções, né, concretas. O que é que aconteceu nesse processo aqui? Teve algumas soluções concretas que vocês devem levar em consideração aí dentro desse processo, né? Então, uma das primeiras coisas que foram trabalhadas foi exatamente as relações climáticas, né? Teve aqui a relação climática, né? Foi se discutido exatamente, principalmente, né, o que é que estava acontecendo com o clima, o aumento. Aqui a história já vem aqui, a história do aquecimento global, por exemplo, né? A gente já tem aqui, ó, a perspectiva do aquecimento global, a emissão de CO2, né? Foi tudo isso aqui discutido, né, dentro dessa questão, né, das caracterizações da relação climática. Outra coisa que foi discutida aqui, que é de extrema importância também, pessoal, foi a questão das declarações florestais. As declarações florestais, que exatamente caracteriza, olha, uma preocupação também com as florestas, né? É a partir daqui que vem aquela história do famoso, né, o exemplo aqui para vocês, né, do SOS Mata Atlântica, né? Se pensando aí em fazer esse processo, né, de fazer um princípio de reflorestamento, ou você fazer diminuir a agressão, né, diminuir esse processo de agressão, a questão das florestas e assim por diante. São características importantes que foram acontecendo, né, dentro dessas discussões da nossa Eco, né, 92, né? Mas, olha, com base nessa ideia aqui, o que é mais importante vocês pensarem sobre a Eco 92, né, é exatamente uma caracterização, né, foi a nossa famosa Agenda 21, né, galera? A Eco 92 aqui, ó, a Eco 92, tivemos a famosa Agenda 21. Para quem não entende aí exatamente o conceito de Agenda 21, é bem simples, né, pessoal? O conceito de Agenda 21 está trabalhando uma ideia específica, né, de você pensar exatamente elementos para o século 21. Lembre-se que a gente estava em 92, aqui a gente estava no século 20, e pensando o que é que a gente ia deixar, né, para o futuro, né, dentro dessa caracterização do século 21. Então foi uma agenda criada com regras e que a gente deveria, né, protocolar essas regras
para pensar exatamente, né, nesse contexto aí, né, do crescimento, do continuar o desenvolvimento, mas com a perspectiva de deixar coisas legadas, né, para, olha, o século XXI. E é aqui que vem exatamente essa história, dentro dessa agenda, né, 21, a história do desenvolvimento sustentável. A história do desenvolvimento sustentável. Okay? Ele vai trazer toda essa categoria, todas essas ideias do desenvolvimento sustentável dentro dessa proposta aí, né? Dessa agenda 21. Né? E ainda, né, além disso, a galera falou um pouquinho também, né, sobre a questão da biodiversidade, né, pessoal? Ó, a galera falou um pouquinho sobre, né, além dessa agenda 21, teve a questão da biodiversidade, e exatamente que era a preservação de espécies, né? A gente falou muito sobre esse processo de preservação de espécies dentro dessa Eco 92. Então, foi uma conferência que trouxe algumas características, né, digamos assim, mais concretas comparada a Estocolmo em 72, né, que foi mais uma conversão que a gente não teve mais discussões, mas não teve, né, uma concretização de agendas e tal, para você promover, né, uma coisa mais voltada para o meio ambiente. Certo? E eu não posso falar que depois de 5 anos, né, depois de 5 anos dessa Eco 92, aconteceu, né, pessoal, vou colocar aqui para vocês, em 1997, acontece o que a gente chama, né, só uma conferência falando sobre a questão climática, que foi, né, o famoso protocolo de Kyoto, né, pessoal? O famoso protocolo de Kyoto em 1997, né? Que foi exatamente, vocês aqui diferente, né? Uma convenção só climática, né? Que inclusive se chama COP, né? Fiquem aí ligados, né, pessoal, quando aparecer essa simbologia, né? COP, né? Que aqui a gente está falando de uma conferência climática, né? Isso aqui é uma conferência climática, né? Então, as COPs, elas acontecem quase que anualmente, né, pessoal? Tem uma caracterização aqui, que quase que anualmente tem essa formação aí dessas COPs. Todo ano a gente fala um pouquinho sobre essas questões climáticas e tal, mas essa COP aqui, né, essa conferência sobre climática, né, ela aconteceu lá em Kyoto, né, em 97, e ela ficou bastante falada e relembrada, porque foi-se, né, concretizar um documento que era o protocolo de Kyoto para a redução, olha, aqui foi concretizada a redução da emissão de CO2, né? E foi protocolado lá na época que era para você fazer uma redução aí mais ou menos, né, pessoal, de 5%, né? Você ia ter uma redução aqui, ó, de 5% por cada país, né? A gente tem aqui uma redução de 5% por cada país. E dentro dessas características foi colocado nessa época, né, que quem ia fazer essa redução era exatamente os países ricos, né? Olha, aí a polêmica aí aparecendo, né? E isso é o que vai gerar exatamente todo o transtorno sobre esse protocolo de Kyoto. Vai gerar exatamente essa caracterização, essa ideia, né? Essa disputa aí dentro do protocolo de Kyoto. E por quê, pessoal? Porque os Estados Unidos na época não quis assinar. Porque ele, como país rico, industrializado, disse: eu vou diminuir meu desenvolvimento, não vou fazer isso, né? Eu preciso exatamente, né, de continuar produzindo. Isso gerou a polêmica da época. Só que por baixo, nos bastidores, aconteceu uma coisa interessante, né? Dentro desse contexto aqui, pessoal, do protocolo de Kyoto, vai surgir uma categoria do famoso crédito do carbono, né? E como é que isso funcionava? Olha, os países que não iam fazer esse processo, né, de redução de emissão de gases, eles poderiam, né, trocar a sua, eles poderiam reduzir, mas ia fazer uma troca com os países ricos, né, como por exemplo os Estados Unidos. E como seria essa troca? Ó, eu vou pegar um pouquinho do que tu está reduzindo
da produção de carbono, o que tu está diminuindo na produção de carbono, tu repassa, né, para mim e eu te devolvo com benfeitorias, né, relacionadas à questão do meio ambiente. O país rico ia exatamente, né, que não conseguia fazer essa emissão, ia promover, ia incentivar a desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre o meio ambiente naqueles países pobres, né? Era uma troca. Olha, aí o crédito carbono é exatamente essa relação de você reduzir a emissão de gás carbônico, automaticamente você tem uma, digamos assim, né, um propósito de melhoria no meio ambiente por conta desses projetos que são desenvolvidos por outros países que não conseguem diminuir essa emissão de gases aí, né, pessoal? Coisa interessante. Então, lá naquela época foi criada essa questão do crédito de carbono, gerou também várias polêmicas sobre isso, né? Porque os países ricos não diminuíam sua redução, patrocinavam esses projetos e automaticamente, né, falavam então, ó, já que eu estou patrocinando esse projeto em tal país, automaticamente eu já tô tendo meu crédito de carbono, né? Eu estou auxiliando aí nessa redução. Coisa interessante para vocês pensarem e refletirem sobre essas ideias, né, pessoal? Então, que foi o resumão geral. Vai ter uma aula só sobre a conferência, né, do Rio+20. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. A gente se encontra para a gente falar mais um pouquinho sobre meio ambiente. Cheiro e tchau. Fiquem com Deus.